Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu me chamo Bernardo e, em nome do meu grupo, eu vou falar hoje um pouco sobre a adoção de crianças e adolescentes no Brasil. Primeiramente, a gente vai trazer um panorama histórico sobre o tema e depois abordar as legislações vigentes e problematizar um pouco essa situação que é vigente aqui no nosso país. Então, para começar aqui o panorama histórico, a gente tem as ordenações filipinas, que foram o primeiro aparato legislativo a tratar sobre a adoção. Ela era bem insuficiente, assim, tratava bem superficialmente, delegava muito aos juízes o tratamento dessa questão e trazia muito do direito português, referenciais teóricos. Depois, passando para o Código Civil Brasileiro, em que há um ideal de remediar a esterilidade da, da sociedade, né, para que os casais que não tivessem prole legítima e mais de 50 anos de idade pudessem adotar. E depois, em 1957, há uma lei mais humanista que reduz a idade mínima para mais de 30 anos e visa não só remediar essa esterilidade, mas trazer melhores condições de vida para aquelas crianças em situação precária de abandono ou coisa do tipo. Então, dando prosseguimento ao panorama histórico, a gente tem que em 65 e 79 foram aprovadas algumas leis que tratavam sobre esse tema, mas ambas foram revogadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que entrou em vigor na década de 90 e estava em consonância com os preceitos da Constituição Federal de 88. E como todos sabemos, a Constituição de 88 é uma carta bem protetiva e garantidora. Portanto, não poderia ser diferente com relação à criança ou adolescente. O texto constitucional traz proteção integral a esses entes, né? E o Estatuto da Criança e do Adolescente vai na mesma medida. Agora, passando a análise de alguns conteúdos do Estatuto, a gente percebe primeiramente que a idade mínima do adotante tem que ser 18 anos. Né? Então, tem que ter atingido a maioridade para poder adotar alguma criança. Mas não é só isso. A diferença mínima entre o adotante e o adotado tem que ser de 16 anos. Porém, em alguns casos que foram levados à justiça, houve uma tendência de flexibilizar essa questão. Então, o judiciário brasileiro não é tão absoluto nesse quesito. Isso é mais uma forma de prevenir que o adotante seja muito jovem, né, e isso traga alguns problemas para a vida do adotado. Além disso, outra coisa sobre a qual discorre o Estatuto da Criança e do Adolescente é a adoção por ascendentes, né, por parentes em geral. Então, a avó da criança, o tio, a princípio não pode adotar essa criança. Mas, como a gente falou no slide anterior, a jurisprudência tende a ser um pouco flexível com relação a isso, em alguns casos excepcionais, por exemplo. Passando agora para uma análise estatística da adoção no Brasil, a gente percebe que tem muito mais adotandos do que crianças disponíveis para adotar. Isso se explica pela seletividade com que os pais buscam as crianças, né? A gente vê que o perfil mais buscado seja de uma criança branca, de até 2 anos de idade, filha única, e analisando o perfil étnico dos presentes em abrigo, não haveria como não haver essa discrepância toda. Então, essa alta seletividade dos pais que buscam um jovem acaba por criar esse desequilíbrio aí no processo adotivo.
Passando então para o processo de adoção propriamente dito, a gente tem primeiramente uma petição de inscrição, que é um cadastro, né, no Cadastro Nacional do Governo. Depois disso, os pretendentes têm que passar por um curso e por uma avaliação psicossocial e jurídica. Isso tudo depois vai para um trâmite judicial, vai parar nas mãos de um juiz. E aí, quando há um perfil, uma criança de um perfil que o casal almeja, o casal ou a pessoa almeja, esse prosseguimento judicial tem continuidade. E aí, tudo dando certo, o juiz profere a sentença e há um novo registro de nascimento da criança, né? E tudo começa a correr normalmente, assim, a criança sai do abrigo ou de onde ou de alguma família que ela esteja e começa a viver com a família adotiva. Tendo em vista que os abrigos só podem manter os jovens até os 18 anos, depois dessa idade surge um problema. Essa questão pode ser pelo menos remediada por algumas atitudes. Dentre elas está as repúblicas jovens, que são parcerias entre ONGs e secretarias municipais, em que abrigos são fornecidos para esses jovens até os 21 anos, desde que eles mantenham autonomia financeira. Além disso, há o apadrinhamento informal, em que algum adulto fornece condições materiais mínimas para um jovem conseguir dar prosseguimento para a sua vida, mas esse processo não é previsto em lei. Além disso, há um projeto de lei em tramitação no Congresso que prevê dar prioridade a jovens que não foram adotados em programas governamentais de educação e emprego. Uma recente mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente é estabelecer uma preferência por famílias acolhedoras no lugar dos abrigos. Essa modificação está de acordo com pesquisas feitas na área, que mostram que o desenvolvimento de jovens que estão em núcleos familiares é muito maior do que aqueles que se encontram em abrigos. Além disso, temos que lembrar que no Brasil há muitos abrigos que não apresentam uma estrutura adequada para acolher crianças e adolescentes. Neste gráfico, proveniente de um trabalho de pesquisadores norte-americanos, podemos ver a nítida discrepância entre crianças que possuem um vínculo seguro com seu cuidador e moram em famílias e aquelas que moram em abrigos. Aqui há outras evidências desse mesmo trabalho, mostrando, por exemplo, a melhor relação familiar, desempenho acadêmico e coeficiente de inteligência presente nas crianças de famílias biológicas, principalmente, ou famílias acolhedoras, em detrimento daquelas que viveram ou vivem em abrigos. Para maiores detalhes, podem pausar o vídeo. Para finalizar o trabalho, gostaríamos de abordar um pouco a questão da adoção homoparental. Foi somente em 2011, com o reconhecimento jurídico da união homoafetiva, que casais homossexuais puderam passar a adotar crianças com certa segurança jurídica. Isso mostra uma deficiência do nosso ordenamento legislativo, tendo em vista que não fica explícito em nenhum momento da Constituição ou do Estatuto da Criança e do Adolescente a possibilidade de membros da comunidade LGBTQI+, adotarem crianças. Para mais detalhes sobre a adoção homoparental, vide o livro de Farias e Maia, que se chama Adoção por Homossexuais.